Amados irmãos e amigos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, esperança nossa. Sou grato a Deus e ao nosso distinto e operoso pastor, Reverendo Lutero Rocha, pelo privilégio de, nesta hora, dirigir-vos, pela graça do Espírito Santo, a palavra do Senhor. Estou com um problema para o qual peço as orações. Esta semana, uma virose violenta me apanhou e até ontem, praticamente, eu só fazia tossir muito. Aldira queria, por tudo, cancelar a minha vinda. Mas eu disse, eu confio no Deus que tudo pode e que até ressuscita mortos e vai me dar condições de ir. Aqui estou, naturalmente com as limitações resultantes daquela crise. Meus irmãos, aproveitando o mês do aniversário da igreja, e hoje é o último domingo de abril, aquelas comemorações que tivemos falaram muito ao meu coração. Marcaram, eu estou certo, a vida de toda a igreja, a mente e o coração de todos os irmãos. E o impacto foi tão forte naquelas mensagens que o reverendo Judásio nos trouxe, que o Espírito de Deus falou ao meu coração para, neste último domingo de abril, ainda dentro do clima de aniversários da igreja, falar sobre o seguinte assunto: a igreja nos planos de Deus. Esse é o assunto para o qual encareço as vossas orações e a vossa atenção. Peço ao nosso querido pastor, Reverendo Eugênio Rolf Neto, a ajuda, lendo para nós, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, o versículo 28. Atos 20, 28. Acompanhemos com o nosso pastor esta leitura. A palavra de Deus nos diz assim, irmãos: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Amém. Que o Santo Espírito de Deus, que dos céus inspirou esta palavra, a aplique com poder e graça ao nosso coração. Irmãos, curvemos a fronte e oremos um pouquinho mais em silêncio mesmo. Pai, obrigado pelo privilégio de conhecermos a Tua santa palavra e, através dela, conhecer-te e os Teus planos para a nossa vida. Fala agora com a Tua graça poderosa ao coração da Tua amada igreja. Esse povo que está aqui reunido em Teu nome para a Tua glória, que Te segue e que crê nas Tuas promessas. Fala-nos do poder do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e meus amigos, Deus não improvisa. Ele é o Deus do planejamento. Podemos ver isso com muita clareza desde o ato da criação. Deus que podia criar todo o universo,
toda a vida na terra em apenas 1 minuto, preferiu usar 6 dias, indo passo a passo, criando cada coisa no seu templo e dentro da necessidade daquela coisa ser criada. Por exemplo, ele não criou o homem antes de haver criado toda a estrutura, tudo que pudesse ser útil à sobrevivência do homem. Deus é Deus do planejamento. Foi assim também com a igreja. A igreja do Senhor não é resultado de um improviso. Os inimigos da igreja, mais especialmente o Marx e seus seguidores, Karl Marx diz que a religião é o ópio do povo, é uma droga que entorpece o povo, que a igreja é a criação dos mais fortes, dos poderosos, para oprimir os mais fracos. Não, não é assim. A igreja é o plano de Deus para o bem da humanidade. Meus irmãos, por isso, na leitura feita em Atos 20, 28, o apóstolo Paulo faz uma referência específica à igreja usando um possessivo. Ele diz a igreja de Deus. A igreja de Deus. Esse possessivo usado pelo apóstolo não está aí por acaso. Não houve equívoco no seu uso, mesmo porque foi o Espírito Santo de Deus quem o inspirou para que ele usasse o possessivo bem apropriado, a igreja de Deus. Meus irmãos, valendo-nos desta linguagem apostólica, nós podemos ver, à luz da Bíblia, à luz da história, a igreja como propriedade real de Deus. Nós somos propriedades de Deus. Os irmãos são propriedades de Deus. Os irmãos não estão aqui por acaso. Os irmãos estão aqui como filhos, como servos, obedientes e conscientes de que pertencem ao Senhor. Mas esta propriedade tem alguns lances muito expressivos e muito pedagógicos que nós devemos examinar. Em primeiro lugar, a igreja é propriedade de Deus pelo direito de criação. Quando Paulo diz igreja de Deus, o Espírito Santo sabia, porque o orientava a dizer assim: a igreja é propriedade de Deus por direito de criação. Não somos frutos de uma formulação política, não somos resultados de uma elaboração sociológica, não somos resultados de um conluio econômico. Nós somos criados por Deus através de Jesus. Para que não reste dúvida, alguém certamente está lembrando daquela declaração do Senhor Jesus, lá em Mateus 16, 18, falando a Pedro: eu, disse Jesus, edificarei a minha igreja. Olha outro possessivo aí. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno
não prevalecerão contra ela. Sim, meus irmãos, agora resta a pergunta: de quem é a igreja? É de Jesus ou é de Deus? Quem fundou a igreja? Foi Deus ou foi Jesus? Meus irmãos, nós temos no seminário uma matéria chamada hermenêutica, que também é usado nas faculdades de direito. A hermenêutica é a ciência de interpretação de textos. E uma das leis da hermenêutica sagrada a respeito da Bíblia é esta: a Bíblia se explica com a própria Bíblia. Esta é uma lei. A Bíblia se explica com a própria Bíblia. E vejamos que exemplo bonito e agradável que temos aí. Eu peço a gentileza dos irmãos abrirem comigo no Evangelho segundo João, capítulo 1. Evangelho segundo João, capítulo 1, onde o apóstolo escritor do Evangelho dá umas informações muito importantes, preciosas mesmo, a respeito de Jesus em seu relacionamento com Deus. Vamos ver o verso 1, irmãos. Vamos fazer um lindo coral aqui, todas as vozes lendo em uníssono o verso 1, e alguém até já sabe de cor, não é? Pode recitá-lo com alegria. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Observemos aí. Há duas referências sobre o Verbo, que é Jesus. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Agora dê um pulinho para o versículo 14. Continuemos na beleza do coral, lendo o verso 14. Olha que beleza, meus irmãos, a Bíblia se explicando com a própria Bíblia. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Quer dizer, o Deus, na segunda pessoa da Trindade, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Meus irmãos, esta é a lei da hermenêutica. A Bíblia se explica com a própria Bíblia. Assim, estão certos os textos, tanto aquele de Paulo, quando diz que a igreja é propriedade de Deus, como aquele de Mateus, que diz: eu, Jesus, edificarei a minha igreja. Então, Deus é o dono da igreja. A igreja é propriedade de Deus por direito de criação. Foi Ele que nos criou. Meus irmãos, ninguém é crente porque quer ser crente. Há na teologia bíblica um capítulo chamado de A Graça Irresistível. A graça operante de Deus atua na mente e no coração do eleito, do escolhido, de modo que ele não pode resistir até o fim da vida. Olha o que Paulo ouviu de Jesus. Jesus lhe disse: eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegues, mas duro é para ti recalcitrares contra os aguilhões. Então não dá a graça salvadora
de Deus em Cristo é irresistível. Ele criou a igreja pela misericórdia do seu coração, trazendo para a igreja aqueles os quais ele elegeu desde a fundação do mundo. Mas, meus irmãos, há outro aspecto que é importante notar. A igreja é propriedade de Deus, não só pelo direito de criação, mas a igreja, nós, eu, você, todos nós, crentes em Cristo, somos propriedades de Deus pelo direito de resgate. O direito de resgate. Cantamos há pouco um hino que começa dizendo: para resgatar a igreja, grande preço Cristo deu. Não foi ouro, nem foi prata, mas o sangue que verteu. Meus irmãos, e Paulo diz, em Atos 20 e 28, a igreja de Deus, a qual ele resgatou com seu próprio sangue. Na pessoa de Jesus, Deus resgata a igreja do poder das trevas, do poder do pecado, para fazer da sua igreja o seu instrumento glorioso e glorificador. Então a igreja é propriedade de Deus pelo direito de resgate. Eu li a história de um garoto que, ajudado pelo pai, conseguiu fazer um barquinho de madeira muito bem feito, porque na sua cidade passava um rio e ele brincava naquele rio com o seu barquinho. Mas houve um dia em que o garoto se descuidou e a correnteza do rio levou o barco. E ele não conseguiu pegá-lo. Foi-se embora o barquinho. Mas lá embaixo, no final da correnteza, alguém pegou o barquinho. E dias depois, o menino passando pelo centro da cidade, entrando numa loja de brinquedos, viu lá o seu barquinho. E foi para o dono da loja e disse: olha, senhor, esse barquinho aqui é meu, eu quero levá-lo de volta. O dono disse: olha, meu filho, é possível até que seja seu, mas eu paguei por esse barquinho, e você não pode levá-lo se não me pagar. O garoto chorou, voltou para casa e disse ao pai: eu vi o meu barquinho lá naquela loja de brinquedos e o dono da loja exige que eu pague. E o pai foi com ele e lá ajustaram o preço, o pai pagou e o garoto recebeu de volta o barquinho. E ao recebê-lo, ele ficou tão emocionado, ficou tão satisfeito, que apertou o barquinho assim no peito e disse: meu barquinho, você é meu duas vezes. Primeiro, porque eu te fiz. Em segundo lugar, porque eu te comprei. Tu és meu duas vezes. Meus irmãos, eu estou certo de que Deus nos acolhe na ternura dos seus braços e nos diz isso também: tu és meu, tu és minha duas vezes. Primeiro, porque eu te criei. Segundo, porque eu te resgatei, tu és minha. Mas outra observação sobre a igreja como propriedade de Deus: ela é propriedade de Deus pelo direito de preservação. Meus irmãos, é natural entender que Satanás, opositor mor de Deus,
maior inimigo e adversário, sempre se esmerou em contradizer, em destruir tudo que Deus tem feito e dito. Assim também com a igreja. Quando a igreja foi criada, o inimigo também arquitetou meios pelos quais viesse a destruir a igreja ou a deter-lhe os passos em sua caminhada. Por isso Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porta não é instrumento de ataque. Porta é instrumento de defesa. A porta não ataca. A porta defende, a porta impede. Os inimigos estão bloqueando almas presas sob a influência e o poder de Satanás. E nesse presídio espiritual estão muitas vidas de pessoas que nós conhecemos, de pessoas que nós sabemos. A igreja tem, pela graça de Deus, a liberdade de ir a estas pessoas e arrancá-las pelo poder do Espírito Santo do domínio das trevas. Mas, além de segurar as almas, Satanás se especializou e ainda se especializa em criar muitas dificuldades para a igreja. Por exemplo, meus irmãos, no primeiro século da vida da igreja, levantaram-se contra a igreja para destruí-la, para deter-lhe os passos, 3 forças adversas. Primeiro, a intolerância religiosa dos judeus. Foi uma tremenda dificuldade a perseguição que os judeus moviam à igreja. Os irmãos se lembram que por esta perseguição, Estevão, o diácono, o primeiro mártir, foi apedrejado. Então, a primeira dificuldade que a igreja teve na sua história foi a intransigência religiosa dos judeus. Mas o segundo obstáculo que a igreja teve foi a zombaria filosófica dos gregos. Os gregos filósofos materialistas zombavam da igreja, criticavam a sua mensagem, descriam na sua pregação e se tornou, sem dúvida, um grande obstáculo também para a marcha da igreja. Finalmente, a terceira força que investiu contra a igreja nascente, a igreja do primeiro século, foi o Império Romano com o seu poder ateu e armado. O Império Romano promoveu as maiores e mais violentas agressões à Igreja de Deus. Foi o Império Romano que determinou as terríveis e grandes perseguições aos cristãos, levando-os à forca, à cruz, lançando-os às feras. Enfim, foi o Império Romano quem determinou a maior dificuldade, o maior obstáculo para a igreja no primeiro século. Então, veja, irmãos, já no primeiro século, a igreja sofre uma pressão muito maior do que aquela que se poderia esperar. Mas, apesar de tudo isso, a igreja foi preservada.
ao longo dos séculos, a igreja vem sempre sendo perseguida. Há uma força maligna disposta a eliminar a igreja, mas Deus vem preservando a igreja ao longo de todos estes séculos. De modo que, meus irmãos, a igreja é propriedade de Deus também por causa do seu direito de preservação. Na Segunda Guerra Mundial, o ditador alemão Adolf Hitler perseguiu duramente a igreja. E queria, porque queria, que a igreja se tornasse um instrumento de propaganda nazista para desenvolver o seu projeto perverso. Pastores fiéis se levantaram contra Hitler, e um desses foi o pastor Otto Dibelius. Otto Dibelius disse a Hitler: a igreja só tem um Senhor, e não é o Führer da Alemanha. O Senhor da igreja é Jesus. E por isso Hitler mandou prender Otto Dibelius numa cela, cimento frio, com um palmo de água, e Otto Dibelius ficou preso ali alguns dias. Mas, meus irmãos, eu tive a satisfação e glorifiquei muito a Deus quando, no dia 31 de outubro de 1966, estávamos na cidade de Berlim, a capital da Alemanha, no primeiro Congresso Mundial de Evangelização, promovido pela Associação Billy Graham. E tivemos uma passeata enorme, 1.000 e tantas pessoas participantes daquele congresso, desfilando pela avenida principal de Berlim, até chegarmos a uma praça ampla, onde havia um coreto armado, e naquele coreto alguns pregadores falaram à multidão naquela manhã. E dentre aqueles pregadores, Otto Dibelius. Hitler já havia morrido. Hitler, com toda a sua perversidade, já havia desaparecido. Mas Otto Dibelius, a quem ele perseguira, estava ali para testemunhar com alegria, com firmeza, que só Jesus é o Senhor. A igreja é propriedade de Deus, por sua preservação. Finalmente, meus irmãos, a igreja é propriedade de Deus por sua utilização. É maravilhoso observar como Deus utiliza-se dos seus servos, dos crentes, dos nossos irmãos, dos nossos pastores, diáconos, das mulheres, para buscar os perdidos. Nós somos instrumentos de Deus, instrumentos do Espírito Santo. Deus não tem outro meio de salvar perdidos a não ser através da igreja. É por isso, meus irmãos, que no livro que eu estou escrevendo sobre Israel, Israel à luz da Bíblia, nos planos de Deus, à luz da Bíblia e da história, saliento que Deus hoje se vale de dois povos especiais para a realização dos seus propósitos. Deus se vale da igreja em termos de salvação, porque não há outra instituição, não há outro povo, não há outro meio de propagar a salvação em Cristo Jesus,
a não ser através da igreja. Só a igreja salva, só a igreja redimida é que tem do Espírito Santo o encargo e o poder de evangelizar salvadoramente. Deus se vale da igreja para a salvação dos pecadores. Cada um de vós sois preciosos, nós somos preciosos. O crente não pode se desmerecer, por isso eu faço certa restrição a um verso daquele hino: eis-me, ó Salvador, aqui, corpo e alma oferto a ti. Completem, servo. Aí, a minha restrição está aí. Inútil, admito, que Jesus disse: quando fizerdes tudo, dizei, somos servos inúteis. Mas Jesus não disse sem valor. O sem valor aí é por conta da poetisa Sarah Kalley. Ela é que introduziu aí esse sem valor. Não, meus irmãos, nós temos valor, sim. Jesus nos valorizou na cruz. E temos tanto valor que o Espírito Santo habita em nós. Valoriza a nossa pessoa, tomando-nos como templo seu, vivo, santo e agradável. Nós temos valor. Deus valoriza o crente na cruz do Calvário. Deus valoriza o crente na doação do Espírito Santo de Deus. Você, meu irmão, você, minha irmã, são importantes para Deus. Não se menospreze, porque Deus os ama, Deus os valoriza, Deus os usa para a glória dele. A igreja é propriedade de Deus pelo direito de utilização. Para terminar, meus irmãos, eu convido os amados irmãos a fazer um exame de um texto bíblico que coroa esta nossa reflexão de maneira sublime. Veja aí João 15, Evangelho segundo João, capítulo 15. E também na leitura coral, todos nós leiamos o verso 16, por favor. Jesus é quem fala aí. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que largues fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Amém. Irmãos, nós temos neste versículo 3 grandes privilégios do crente. Primeiro privilégio, de ser escolhido por Jesus. Privilégio da escolha. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Somos favoritos de Jesus. Ele nos escolheu, Ele nos selou, somos importantes porque Ele nos valoriza. Segunda lição aí do texto é a confiança que Jesus tem em nós. Onde é que está a confiança? Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Isso é a escolha. Agora vem a confiança. E vos designei para que vades e deis fruto. É um voto de confiança que Jesus dá a cada crente.
Você, meu irmão, você, minha irmã, foram salvos para vir aqui louvar a Deus? Sim, precisamos fazer isso. Somos devedores disso. Mas não é só isso. Fomos salvos também para salvar outros. E vos designei. É um voto de confiança. Jesus está nos dando aí uma missão, confiando em nós. E vos designei para que vades e deis fruto. Uma pergunta que nós podíamos e devemos fazer: que frutos nós temos produzido neste ano que está começando? Estamos ainda no 4º mês do ano, tivemos 4 meses. Vamos fazer um balanço, uma pesquisa. O que é que nós fizemos? Olhar as mãos. O que é que temos nas mãos? Para que vades e deis fruto. Que tipo de fruto? Os mais variados. Os mais variados, inclusive pecadores salvos por nosso intermédio. Não é vaidade nossa, não é orgulho seu, é cumprimento de missão. Jesus confia em você, Jesus confia em nós. Ele nos dá esse voto de confiança de buscar os eleitos dele. Está escrito: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Olha, nosso dever, na confiança que Jesus nos dá. E, finalmente, o terceiro privilégio que está aí, o privilégio de sermos atendidos por Deus. Atendimento de Deus. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Privilégio da escolha. E vos designei para que vades e deis frutos. Privilégio da confiança. A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Jesus é o avalista das nossas orações. Ele vos conceda o privilégio do atendimento. Irmãos, isto é a igreja nos planos de Deus. Que Ele, pois, nos abençoe como igreja sua para a glória dele.